Graça e paz a todos, amém? Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. O Gilmar, além de um amigo, é uma referência de tantos anos no Evangelho, levando a palavra do Senhor, implantando a igreja. Gilmar é um exemplo com toda a sua casa. Eu sou grato a Deus. Hoje eu também sou pastor de uma igreja no Rio de Janeiro, por nome Projeto Recomeçar, lá em Xerém. O dia que for ao Rio, vá nos visitar. Eu sou casado há 34 anos, tenho 2 filhos, uma nora, 2 netos, e estamos servindo ao Senhor. Eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje, e ela tem o propósito de preparar pessoas fortes, estabelecer nas pessoas uma condição cuja qual ela seja capaz de enfrentar todos os desafios de alguém que terá que lidar com um inimigo tão poderoso quanto Satanás. Não podemos negligenciar seu poder, sua capacidade de influência e seus ataques. Por isso, estar unidos em comunhão é tão importante para que possamos enfrentar esses ambientes que às vezes são desafiadores. Durante o culto, às vezes estamos com 500, 1.000, 2.000 pessoas, mas quando ele acaba, na maioria das vezes você vai sozinho, você vai sozinha. Essa é a grande verdade. A caminhada de fé, ela não é uma prova de velocidade, ela é uma prova de resistência. E nós precisamos estar preparados para esses embates, para esses desafios. E Deus nunca chamou ninguém mole. Pode notar, ok? As pessoas que foram chamadas tinham que ser capacitadas, preparadas para enfrentar a traição de sua própria casa, a perseguição daquelas pessoas que deveriam protegê-los. Enfrentar isso é um grande desafio para todos nós. E hoje, talvez nós sejamos, uma das últimas gerações disposta a carregar esse bastão, porque nós estamos enfrentando um ambiente onde essa nova geração não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com não. Todas as coisas que acontecem, parece que elas embotam, entristecem. Eu não sou contra essas doenças pós-modernas, não. Eu sei que elas devem existir, mas eu não lembro um amigo meu com síndrome do pânico. Não lembro desse troço. Nós tínhamos medo, lógico, de coisa perigosa, tipo saci, mula sem cabeça, o velho do saco, essas coisas. Eu tinha medo, mas eu não via ninguém assim, querendo me matar, escondido atrás do armário. Certo? Essas coisas assim, parecia que eu ia morrer. Não, tá certo? Não estou recriminando essas doenças, tá certo? Eu acho até que elas devem existir. Estresse, nunca tive um amigo meu estressado, esse negócio de anorexia, não tinha nada disso não, certo? As crianças não tinham alergia à comida. Hoje criança tem alergia a leite. De onde eu venho, nós tínhamos alergia à fome. É verdade. Tempo atrás, depois de uma ministração, o cara falou: pastor, fala sério, o senhor tinha uma vida difícil. Minha mãe, cara, era difícil. Nós dormíamos 2, às vezes 3 numa cama. Era tão apertado que nós sonhávamos o mesmo sonho. Não tinha espaço para outra coisa. Mas graças a Deus sobrevivemos a tudo isso e aqui chegamos. Amém? E me parece que Jesus também, quando vai selecionar seus discípulos, também seleciona
homens aptos a lidar com frustração. A base do ministério de Jesus era composta de 4 pescadores. Homens preparados para saírem, trabalharem a noite toda, empregarem esforços, dedicação, e voltar com seu barco vazio. Lavar suas redes, comer alguma coisa, dormir, porque à noite nós vamos pescar de novo. Então a vida não tem sido fácil para ninguém, viu? Talvez você esteja aqui hoje falando: ah, pastor, porque o senhor não sabe o quão difícil é a minha. E também não estou a fim de saber, porque eu já enfrento as minhas lutas, e é que eu não fico reclamando com ninguém, certo? E eu sou carioca. Carioca é o seguinte: se nós cair, cai atirando, é ou não é? Mas vamos lutar até o fim. Então eu quero ver com vocês hoje a história de um homem que estava vivendo uma situação extremamente desafiadora. Ele narra a sua história no Salmo 120. Etapas extraordinárias que vale a pena não apenas você acompanhar aqui agora, mas vale a pena você anotar para depois observar com mais cuidado em casa, para que você possa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Amém? Então abra a sua Bíblia, Salmo de número 120. Nós vamos começar pelo verso 5. Salmo 120, verso 5. Ele diz assim: ai de mim, vamos ficar com essa tradução, que vivo como estrangeiro em Meseque e habito que habito entre as tendas de Quedar. Não, volta para o 5, para eu ler de novo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Preste atenção em mim, porque esse texto é escrito por um judeu. Sua escritura expõe o momento cujo qual ele está vivendo. Onde ele está? Ele está dizendo que está habitando, que está vivendo num ambiente onde de um lado ele tem bárbaros, do outro lado ele tem árabes, Meseque e Quedar. A narrativa do salmista quer dizer: eu estou vivendo num ambiente cujo qual eu não consigo nem piscar os olhos direito. O tempo inteiro eu tenho que estar em vigilância máxima. Qualquer deslize meu pode fazer com que eu perca a minha vida. O ambiente que está ao meu redor é extremamente hostil, tóxico. Eu não posso fraquejar. Meu sistema de segurança tem que estar 24 horas por dia ligado. Esse é o ambiente. Imagine o nível de estresse que esse indivíduo está. Mas essa é a realidade dele. É o que ele queria? Provavelmente não, mas é o que ele vivia. Porque nem sempre a vida vai te dar de imediato o que você quer. Seu ideal normalmente não vem primeiro vem sua realidade. Então aprenda a enfrentar a sua realidade para alcançar seu ideal. É assim que funciona. É dura, mas é sua. É difícil, mas é sua. E aprenda uma coisa: você não está sozinho, o Senhor é contigo. Mas o salmista está descrevendo isso. Não é um ambiente que ele foi visitar. Eu estou vivendo, eu estou habitando nessa situação. Uma situação onde eu ouço pessoas falarem de vitória, de sucesso, de expansão. Uma vitória cuja qual eu confesso que não conheço de fato. Uma expansão cuja qual eu confesso que eu tenho algumas restrições. Eu tenho certeza e não duvido de que Deus faz. Mas eu confesso a vocês que não tenho visto fazer na minha vida.
E quando isso começa a acontecer de forma rotineira, inevitavelmente expõe muitas pessoas a um nível de pressão que muitas não conseguem prosseguir a sua caminhada. Então o verso 5 fala da realidade desse cara. Eu estou vivendo, habitando entre Meseque e Quedar. Minha vida é uma corda bamba, é um ambiente sempre hostil. Eu tenho que prestar atenção em tudo, no que eu falo, o quanto eu gasto, o que eu como, porque eu estou com problema de saúde, certo? Eu tenho que prestar atenção em todas as coisas. Não é um ambiente muito fácil, o ambiente do salmista. A história dele talvez não seja muito diferente da sua hoje. Mas se você quer saber se pode piorar, veja o que ele escreve no verso 6. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Bom, agora nós temos um problema maior que Meseque e Quedar, que árabes e que bárbaros. Porque tem uma coisa que pode ser pior que o problema: o tempo que ele dura. A duração do problema pode ser muito maior que o problema em si. Porque se o problema for duro, for grave, mas ele é curto, é fácil de lidar, ou pelo menos é um pouco mais suave. Mas o salmista está dizendo: eu estou vivendo tempo demais num ambiente onde as pessoas odeiam a paz. É lógico, ele é judeu, ele tem um problema, certo, com os bárbaros, que não têm leis, que são violentos, que são pessoas que não têm princípios. E eu tenho problema com os árabes, que querem me matar. Essa é uma briga que já dura séculos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você for ao mercado comprar 5 quilos de arroz, e você mora mais ou menos 3, 4 casas depois do mercado, aproximadamente 50 metros, você consegue levar o saco de arroz de 5 quilos com facilidade até a sua casa, uns 50 metros, sim ou não? Isso. Mas se você mora a 1 quilômetro, se você mora a 1 quilômetro, você até vai levar, mas provavelmente depois de 100, 150 metros, a mão já começa a doer, a sacola já fica pesada. Alguém botou peso na sacola? Sim ou não? Ela continua pesando 5 quilos? Então o que está fazendo diferença? O tempo que você está carregando. O tempo que se carrega pode ser pior do que o que se carrega. Provavelmente Deus te trouxe, eu trouxe alguns aqui hoje para dizer: está na hora de jogar isso fora, está na hora de parar de carregar isso, porque isso nem mais é um grande problema. O problema, na verdade, é o tempo que você resolveu carregar essa mágoa, esse ressentimento, essas lembranças negativas. Ele diz: tem tempo demais que eu estou nessa situação, carregando isso, tendo que lidar com essas lembranças, com essas coisas desagradáveis, porque é óbvio que o diabo vai se aproveitar disso. Esse dia uma mulher falou comigo: pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor não vai acreditar, mas quando meu marido chega perto de mim, uma voz falha no meu ouvido tudo o que ele faz. Eu falei, só por curiosidade, essa voz não fala nada da senhora, não? Aí ela ficou meio assim, sem saber o que responder. Eu falei, vai ver que é a ex do seu marido, essa voz. Ou a ex-namorada dele, sei lá. Então, entenda bem, o salmista está dizendo: eu estou num ambiente ruim, mas mais do que isso,
eu estou num ambiente ruim há muito tempo. Há muito tempo eu vivo no meio de gente que odeia a paz. Você já tentou manter paz com esse tipo de gente? Já tentou pedir perdão mesmo você estando certo? Para você ver como é que a briga aumenta. Mas já que descobrimos onde ele está e quanto tempo ele está, que hora, né? É hora de olharmos como ele está. Como é que fica alguém que está vivendo num ambiente desse há muito tempo? Como é que vai viver um ser humano debaixo de uma pressão tão grande? O que vai acontecer com ele? Nós ainda temos um outro agravante aqui. Eu estou no lugar ruim há muito tempo e pior, às vezes sozinho, às vezes sozinha, às vezes olhando o sono dos outros e o nosso não vem, a tranquilidade dos outros e nós tomamos um remedinho para se acalmar. O salmista no Salmo 1, ou no versículo 1 do Salmo 120, coloca por favor, 120, na minha angústia. É obviamente que o indivíduo vivendo em Meseque e Quedar, dia e noite debaixo de pressão, uma pressão que já dura muito tempo, uma paz cuja qual ele não consegue alcançar. Inevitavelmente, por mais que ele seja um servo de Deus, uma serva de Deus, ele é um ser humano, e como ser humano, inevitavelmente, nós vamos sofrer com as pressões. Ele agora descreve, é lógico, na minha angústia, não tem outra coisa. Um indivíduo para estar em Meseque e Quedar há muito tempo, num ambiente onde ele não tem paz, não tem outra coisa que ele não sinta, a não ser angústia. Ele está angustiado. E ele diz, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu nessa tradução. Em outra, me ouviu. Eu confesso a você que eu gosto mais da tradução me ouviu, porque me parece que até o presente momento não aconteceu nada na vida do salmista, mas ele tem um Deus para ouvi-lo. Ter alguém para te ouvir, ou ser alguém que pode ser usado por outra pessoa para ouvi-lo, é um dos maiores tesouros que alguém pode encontrar. Ele diz, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Alguém parou para mim, alguém se importou comigo. A grande confusão em algumas situações onde Jesus passava, é que Ele parava para atender pessoas improváveis. Ele parava para prestar atenção em gente que ninguém estava nem aí. E de repente ele parava a sua comitiva, mandava chamar a pessoa, parava, quer saber quem me tocou. Ele parava para prestar atenção naquelas pessoas que ninguém presta atenção. Então se você acha que ninguém presta atenção em você, Deus está te vendo, Ele te trouxe aqui. Então pare de achar que você está sozinha, porque talvez você esteja realmente sem ninguém, mas o Senhor é contigo e Ele disse que estaria conosco todos os dias, e se Ele disse, Ele estaria. Então não desanima não, reúne essas forças suas. Há muito tempo eu vi uma história que eu gostei muito. Um cavalo caiu num buraco. E era muito apertado o buraco.
era fundo, e não tinha como fazer com que uma corda transpassasse por ele, porque era muito justo. E o proprietário do cavalo, para que ele não sofresse demais diversos dias, morrendo ali de inanição, ele parou um de seus funcionários e disse: eu não vou colocar mais ninguém não, fique você sozinho e enterra ele aí, para que ele morra, pelo menos ele vai morrer rápido. E o indivíduo, com uma certa dificuldade, apanhava a terra num canto e vinha e jogava no buraco, apanhava e jogava no buraco, apanhava e jogava no buraco. Um tempo depois ele foi ver se o buraco já estava todo aterrado. E quando ele olhou dentro do buraco, ele ficou espantado, porque o buraco estava quase todo fechado e o cavalo estava lá. Todas as vezes que a terra caía no lombo do cavalo, ele chacoalhava e pisava em cima. Sacudia e pisava em cima, sacudia e pisava em cima. E quanto mais alguém tentava soterrá-lo, mais ele sacudia. E quanto mais ele sacudia e pisava, mais ele subia. Ele não entregou os pontos. Você não pode fazer isso. Você não pode desistir. O Senhor tem cuidado de você. Você tem todo o direito de estar angustiado. O salmista também estava. Você tem todo o direito de entender que você está debaixo de pressão e que essa pressão dura muito tempo. Mas não desista. Agora já vimos que o salmista está em Meseque e Quedar. Ele está em Meseque e Quedar há muito tempo. Por estar em Meseque e Quedar há muito tempo, ele está angustiado. Mas o verso 2 vai nos revelar algo a mais. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Agora nós vemos perto de que tipo de gente ele está vivendo. Ele agora define quem são as pessoas que estão perto dele. São pessoas mentirosas, são línguas enganadoras. O salmista está descrevendo um ambiente de acusação que ele precisa sobreviver todos os dias, lutando, tendo que acordar muitas vezes nesse ambiente tão hostil, que parece que as coisas não mudam nunca. Mas ele não tem outra alternativa. A vida foi feita para viver um dia de cada vez. É assim que funciona. Hoje foi ruim, mas não foi tão ruim ou ruim o suficiente para destruir você. Por pior que tenha sido ontem, ele não foi ruim o suficiente para acabar com você. E se você ainda está vivo, é porque o Senhor é contigo. A situação que o salmista descreve de viver debaixo desse ambiente é desafiadora. Note que é um passo a passo. Eu poderia pegar aqui e falar muito tempo sobre cada ponto desse, sobre essa dificuldade de Meseque e de Quedar, sobre essa questão de tempo que as coisas duram, onde muitas pessoas se perdem nesse ambiente por não conseguir, elas não têm resistência o suficiente para esperar as coisas acontecerem, a chave virar, o milagre vir. É assim. Não controlam a angústia, ficam amargas, não conseguem sobreviver à convivência com esse ambiente tão tóxico. Livra minha alma, Senhor, livra dos lábios mentirosos, das línguas enganadoras. Eu não sei você, mas eu vivo exposto a isso o tempo inteiro.
Ontem de manhã, minha esposa fez uma cirurgia. Ela já está uns 30 e poucos dias se recuperando. E eu fiquei uns 4, 5 dias deitado com ela. Só levantava para atendê-la e ficava deitado. Confesso que depois de 3, 4 dias, eu achei que eu tinha feito a cirurgia. Já estava até com os sintomas, certo? Mas ontem, ela falou: Cláudio, olha isso aqui. E eu olhei, alguém montou na internet uma fala minha de um produto de beleza. Pegaram a imagem da minha mulher, mas tu não está entendendo. Mas destruíram ela. Pegaram o rosto da bichinha, parecia um maracujazinho. Se eu visse minha mulher na rua, eu nem perguntava a idade, porque pelo rosto, Silmar, CPF dela devia ter uns 3 números só, de tão velha que ela era. E aí então, e pior, a minha voz narrando, de que eu descobri um produto, e no final botou ela legalzinha. Mas ela não quis saber da última foto, ela quis saber e se você acertar, a culpa de quem foi? Daquele vídeo está na internet, eu te dou um doce. É lógico, o real infrator sempre sou eu, certo? Então a gente vive o tempo inteiro debaixo disso. Esse é o ambiente que nós vivemos. Ele é hostil, é verdade, mas é o nosso tempo. Aproveite, querido. Você não gosta de viver não? Então morre. Esse dia a mulher falou comigo: pastor, homem nenhum presta. Eu falei: a senhora está rodada, hein? Conhece os homens tudo, dona. Homem nenhum presta, eu imaginei. Até eu, Silmar, olhei e falei: será que já peguei? Não lembro. Meu irmão, você tem que aprender a lidar com as coisas. Elas não são fáceis. E Jesus disse que não seria. No mundo tereis. Mas ele disse: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em. Então a vida é abundante, o sofrimento é pontual. Se a sua vida é sofrimento abundante e vida pontual, você inverte tomada. Como é que funciona a vida? Você vive pra caramba, de vez em quando dá uma sofridinha, para dar uma equilibrada no negócio. Tem gente que não. Sofrimento abundante e de vez em quando aí fica embotada, triste, chateada. É assim que funciona. O salmista está descrevendo isso. Eu estou habitando no meio desse tipo de gente há muito tempo. Estou angustiado, é o que ele diz. Mas o verso seguinte diz algo extraordinário: que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora. Bom, nós já vimos onde ele está, Meseque e Quedar. Nós já vimos que ele está há muito tempo em Meseque e Quedar. Nós já vimos que por estar em Meseque e Quedar há muito tempo, ele está angustiado. Entendemos que ele está angustiado nesse ambiente, em todo esse tempo, pelo tipo de gente que está perto dele. Mas agora vamos descobrir que tipo de gente é o salmista. Porque às vezes o ambiente que vive ao nosso redor tem uma função apenas: desvendar de fato quem nós somos. Olha o que o salmista vai dizer. Ele ainda não disse, mas esse é o texto que ele faz uma pergunta: que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? O que eu quero que aconteça com essas pessoas que me fazem
tanto mal há tanto tempo. Que eu gostaria que acontecesse com essas pessoas. Agora não vai falar delas, vai falar dele. Porque quando alguém fala dos outros, ele fala, você já deve ter ouvido aquele ditado, que quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala muito mais de Pedro do que de Paulo. Nós vamos ver agora que tipo de cara, que tipo de pessoa, que tipo de indivíduo é esse salmista, que disse que está em Quedar e Meseque, que diz que está ali há muito tempo, que diz que está angustiado, que diz que está no meio dessas pessoas. Mas vamos ver se essas pessoas não é um fragmento dele, se na verdade ele não está falando exatamente de quem ele é. Porque às vezes, sem notar, você nem descobre que você já faz parte desse mundo. Você reclama de um mundo cujo qual você também faz parte dele. Você reclama de uma corrupção. O Brasil é corrupto. Mas uma roupinha falsificada, um estacionamento indevido. Quando Jesus falou àqueles homens, atire a primeira pedra quem não tem pecado, era isso que ele estava fazendo. Ele disse, eu vou botar vocês, para que vocês consigam notar que vocês também fazem parte do mundo da mulher. Atire a primeira pedra quem não tem, você só não tem o mesmo pecado que ela, mas você tem. O salmista agora vai nessa pergunta. O próximo passo é dizer quem ele é, porque é isso que a vida está procurando, é isso que o diabo está procurando, é isso que nós precisamos mostrar, quem nós somos, e somos de fato, quando a pressão nos revela. Então ele pergunta, ou língua enganadora, ou mentiroso, ou fofoqueiro, ou perseguidor, ou quem quer ver a minha destruição? Eu vou pedir a Deus, o Todo-Poderoso, para te recompensar. Então vamos ver que tipo de recompensa o salmista pede para seus supostos inimigos, porque agora nós vamos ver que tipo de crente, o que a forja revelou desse indivíduo. Flechas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Livro do profeta Isaías. Dá para colocar, santo? Capítulo 6. Depois a gente volta para aí. Só para o pessoal dar uma olhadinha. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava e clamava: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e disse eu: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com matelães, e tocou meus lábios, e me disse: vede isso que toca os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Depois disso ouvi uma voz que dizia por trás de mim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O salmista está dizendo a Deus: Senhor, envia para a boca desses fofoqueiros, desses maldizentes, a mesma brava. Eu não quero que o Senhor destrua as pessoas, eu quero que o Senhor destrua o pecado. É isso que ele está dizendo. Nós vemos agora a qualidade do indivíduo que está naquele ambiente.
Que tipo de pessoa o mal está revelando? Deixa eu te explicar uma coisa: o mal não quer só te fazer mal. Te fazer mal é só a metade do processo. O que o mal quer é te deixar mal também. Essa é a verdade. Por isso você precisa aprender a lidar com a ingratidão. Como é que é seu nome, irmão? Adalberto. Preste atenção. Eu estava apertado, precisando de um dinheiro, e eu sabia que Adalberto poderia me emprestar. Eu então pedi ao Adalberto, expliquei a ele as minhas condições, e ele me disse que me emprestaria e que eu poderia pagar como eu quisesse. Eu então peguei o dinheiro com o Adalberto e fui pagando gradativamente. Ele não me cobrou juros, até que eu terminei de pagar. Adalberto fez uma boa ação, me ajudou, deve ter se sentido bem com isso. Mas o jogo virou. Anos depois, Adalberto passou uma dificuldade, e nesse tempo eu estava bem. Adalberto, a precisar do dinheiro, de quem ele lembrou? Do indivíduo que ele ajudou, lógico. Vou até o Cláudio, porque quando o Cláudio não estava bem, eu ajudei o Cláudio, então provavelmente o Cláudio vai me retribuir. Mas é aí que o mal entra em cena. Adalberto me pede, eu digo que não tenho, e ele sabe que eu tenho, e eu não empresto. Ele fica muito chateado e começa a se perguntar se vale a pena ser alguém bom, ajudar as pessoas. Porque é isso. Se alguém te fez mal e te deixou mal, essa pessoa não é seu inimigo, ele é seu discipulador. Ele é seu mestre. Ele foi tão bom em te fazer mal que ele te deixou uma pessoa má. Mas eu aprendi uma coisa nessa vida: o bem vai voltar, mas não necessariamente pela mesma pessoa, nem pela mesma moeda. Porque a Bíblia diz: tudo aquilo que o homem, isso ele também. Então Adalberto pode esperar, porque vai voltar. Mas não foi nessa ocasião. Nessa ocasião Adalberto teve que recorrer ao banco, pagou um juro, certo? Mas um tempo depois, a mãe de Adalberto tem um mal súbito. Adalberto, desesperado, coloca ela no carro e vai a uma UPA, aqui chama UPA também, a uma UPA, por uma emergência. Seus sinais vitais estão fracos, ela está quase indo a óbito. Como é que é seu nome, irmão? André. André é o diretor do UPA. André não sabe quem é Adalberto, não sabe quem é Cláudio, não sabe o que foi emprestado, o que deixou. André não sabe nada. Mas chegou a hora, Adalberto, de receber o que você fez, porque vale a pena prosseguir fazendo o bem. Não desanime porque alguém te deu uma pernada, não desanime porque alguém te traiu. Erga a cabeça, levante-se, siga em frente. André não sabe por quê, mas quando o André olhou para Adalberto, alguma coisa disse para André: vai lá e vê o que está acontecendo com esse cara e faz o que puder por ele. Então André sai de lá e pergunta: o que houve, rapaz? Ele diz: minha mãe está aqui, a fila está grande, eu preciso que ela seja atendida, olha como ela está. E o André diz: ô gente, abre aí, vamos embora, entra aí meu filho, empurra essa moça, vamos atender essa dona aqui. André não sabia nada. Aliás, André às vezes nem crente é. Certo? Mas se eu não estiver preparado para isso, caminhada de fé não é para gente mole não, meu irmão. Nós vemos agora esse camarada pedir: Senhor, manda para a boca dessa turma, certo? Flechas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Eu acho isso extraordinário.
porque isso determina quem ele é. Quem você é? Eu sei quem você é na igreja. Mas quem você é? Quando você sai daqui para o dia a dia, para o embate, onde o bicho pega, meu irmão. Na sua casa, fala sério. Quando dá vontade de você torcer o pescoço, dá vontade de você também? Tempo atrás eu fui estacionar meu carro, eu tinha dado 3 voltas, irmão, 3 voltas no estacionamento. Quando de repente, um filho de Deus resolveu sair. Eu liguei o alerta para eu entrar. Meu carro é grande. Quando o cara saiu, eu não sei de onde veio aquele indivíduo, Tiago. O cara surgiu do nada, parecia um foguete. Vou nem falar o carro, que é para não magoar ninguém. Mas o bicho entrou de uma vez só. Devia ser piloto de rali, eu sei lá quem era aquele cara. Ou era o Satanás que estava dirigindo, eu não sei. Eu sei que o cara, quando eu olhei, ele já estava abrindo a porta. Tu não está entendendo? Eu vou falar para você o que eu senti. Eu falei, eu vou abrir a mala, eu vou pegar minha chave de roda, eu vou quebrar o vidro dele, o para-brisa, eu vou arrancar ele pelo vidro, Tiago. Eu vou esfregar a cara dele naqueles vidros. Depois eu vou falar, agora fica, não precisa sair mais, que eu vou embora. Mas isso foi uma coisa muito remota, porque o cara que saiu lá de dentro, não está entendendo o tamanho do cara. Você não pode impedir que coisas ruins visitem sua mente, mas você pode impedir que ela faça morada ali. Parece que a história acaba nos 7 versículos do Salmo 120. Mas eu gostaria de mostrar a você vagarosamente. Eu não vou falar, eu já estou terminando. Mas eu quero te mostrar a sequência dos primeiros versículos dos 6 salmos seguintes. Também são salmos das peregrinações. Mas um cara que sabe ou aprende a viver em Meseque e Quedar. Um cara resistente para sobreviver isso há muito tempo. Habilitado a viver com os efeitos desse ambiente. Porque tem gente que acha que não deve sentir nada. Esse dia eu fui num culto dessas igrejas do fogo mesmo. Cantaram um hino que o Daniel dormiu deitado no leão. Eu falei que o pessoal aqui fuma o quê? Eu falei, isso é crack. Não é possível. É lógico que o cara estava com medo. É lógico que estava difícil. Então não tem nada de errado você hoje se sentir apreensivo com a situação que você está enfrentando. E é por isso que Deus te trouxe aqui. Porque Ele sabe que sem Ele você pode desistir, você pode fraquejar. E a vara e o cajado do Senhor é o que te sustenta, é o que te mantém de pé. É assim que funciona. Coloca, por favor, o verso 1 do Salmo 121 e dá uma olhadinha. Um cara que sobrevive em Meseque aprende a lidar com essas coisas, vence a angústia, aprende a lidar com esse tipo de pessoas, certo? Clama a Deus para dar às pessoas a recompensa do bem. Ele é alguém que eleva os olhos para os montes, porque ele sabe de onde virá o seu. E um cara que faz isso, ele pode também dizer o primeiro versículo do Salmo 122, que diz o quê? Alguém que faz isso, olha aí, 122. Alegrei-me quando me disseram,
Vamos à casa do... Isso, apesar de tudo isso, eu ainda estou de pé. Bom, se ele pode dizer isso, por que não dizer o verso 1 do Salmo 123? Olha para onde ele olha. Para ti que habita nos céus, levanta os meus... O bicho está pegando aqui embaixo, mas eu estou olhando lá para cima, porque é do céu que vem o socorro do Senhor. Não é mágica, é resistência. São pessoas firmes, fortes, que não azedam seu coração. Então nós vamos dar uma olhada no verso 1 do Salmo 124. Põe aí. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Põe o 2. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Olha o que esse cara está falando. Vamos ver o que diz o 125. Põe aí. Os que confiam no Senhor serão como que não, mas permanecem. Bom, preste atenção. E se eu já passei por tudo isso, uma hora a luta tem que ir. Então 126 verso 1. Quando o Senhor trouxe dos cativeiros, é que lá estava piscando o inimigo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro o que? Estávamos como os... Vamos embora. Verso seguinte. Então, a nossa língua de... Então, presta atenção, não somos nós que estamos dizendo, são os outros que estão falando a nosso respeito. Então, entre as nações, Meseque, Quedá, fofoqueiro, linguarudo, essa turma toda, entre as nações se dizia o quê? Grandes coisas fez o Senhor por estes. E aí então, grandes coisas fez o Senhor. Eles vão falar o que o Senhor fez por nós, e nós vamos falar o que o Senhor fez por nós. É muito mais sério, porque já já esse culto acaba e você vai embora sozinho. Eu não vou contigo, lamento muito. E aliás, tem gente que você nem gostaria que fosse, mas vai. Tem umas pessoas que vai, E cuidado que você pode estar rindo de você. Alguém olhou para a sogra agora e fulminou. Olha só. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Fique de pé. Isso. Eu preciso que você feche seus olhos. Essa é uma igreja séria. Ninguém quer te constranger. Ninguém quer te expor. Mas a igreja tem uma missão: alcançar pessoas. Transformar essas pessoas em vozes proféticas. Pessoas que encontrarão através do Espírito Santo a Jesus. E entenderá que pessoas precisam ser alcançadas. Feche seus olhos. Se você entrou aqui nessa noite para se reconciliar com Jesus, para receber Jesus pela primeira vez, eu quero orar com você. Depois eu vou fazer outra oração. Mas em nome de Jesus,
Se hoje você quer voltar para Jesus, se hoje você quer receber Jesus pela primeira vez, não endureça o seu coração. Isso que você está pensando ser casualidade, não foi. Deus marcou um encontro com você neste lugar, nessa noite. É entre você e Ele. Se você quer voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez, levante a sua mão onde você está e nós vamos orar por você. Se tem alguém hoje aqui que deseja fazer isso, levante bem alto a sua mão. Eu quero orar por você. Eu estou vendo uma mãozinha ali. Eu estou vendo outra aqui. Eu estou vendo outra lá. Mais duas lá atrás. Mais duas aqui. Lutamos. Cadê a turma do louvor? Com armas de fé. Amém? E nada irá impedir, enquanto esta canção for ministrada. Você que quer voltar para Jesus, você que quer recebê-lo pela primeira vez, saia do seu lugar e venha aqui pertinho de mim. Eu quero tocar em você, eu quero orar por você. Saia agora, por favor. Você que levantou a sua mão, vem para cá, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Todo impedimento caia por terra, todas as adversidades saiam do teu caminho agora. Você é livre para tomar essa decisão. Vem aqui, campeão, aqui embaixo. Isso, pode vir para cá. Se essa é a sua noite, essa é uma grande noite de salvação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, você é livre para tomar essa decisão. Se Deus falou contigo, vem para cá agora, em nome de Jesus. Vamos lá. Para receber Jesus, sairá daqui sem Ele, em nome de Jesus. Abaixa a mão agora, segura só um pouquinho aqui o som. Se essa é sua noite, ainda dá tempo para você. Levanta a sua mão agora. Se essa é sua noite, estou dando a oportunidade. Isso, se é a sua noite, então vem para cá. Não está completo sem você. Isso, pode vir para cá. Isso aí. Você pode aplaudir o Senhor. Isso, vamos lá, vitorioso é Silmar. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Feche os seus olhos. Todos vocês vão orar comigo, para essas pessoas aqui não orarem sozinhas. E elas vão repetir agora esta oração. Diga assim: meu Deus, eu sei que nesta noite Tu tens falado ao meu coração, e eu vou sair deste lugar tribuloso para um lugar de alegria. A minha boca vai se encher de riso. Eu vou ser feliz, abençoado, e vou ter paz. Por isso eu entrego meu coração a Jesus Cristo. Eu recebo e declaro que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida, que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, e agora eu sou salvo. O meu nome está escrito no livro da vida, e eu nunca mais vou perecer. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Nós queremos anotar seu nome
E se você permitir, vou mandar uma oração minha para você. Tá bom? Esse pessoal que está aqui, os voluntários, todo mundo cerque eles e os ajude aí rapidinho. Chega ali para aquele canto, por favor. Todos vocês, chega ali para aquele canto. Pastor Adalberto, pastor Vinícius, todo mundo aqui, ajude eles aqui, por favor. Não vai embora, não vai embora. Nós queremos anotar seu nome e o seu WhatsApp, se você permitir, tá bom? Pastor Cláudio, mais uma vez. Amém. Eu quero fazer mais uma oração. Nessa caminhada, muitas pessoas vivendo sobre uma pressão parecida com a do salmista, acaba se encontrando num ambiente de angústia, apetite, fome, paz, prazer de viver, acabam desaparecendo da vida de algumas pessoas. A Bíblia diz que aquele que está de pé, ele precisa prestar atenção para não cair. Isso para mim é quase uma prova de revezamento. É como se hoje eu fosse capaz de estar aqui numa posição para orar por vocês, com um grupo de pessoas. Mas amanhã essa posição pode se inverter. Pastor Silmar pode chegar aqui e dizer: olha, Pastor Cláudio está vivendo um período de adversidade tão intensa, que agora neste momento nós precisamos orar por ele. Então eu sei que pressão todo mundo tem. Eu não estou falando de pressãozinha. Eu quero fazer um pedido a você agora. Se você está naquele nível de pressão mesmo, que o negócio, só o sangue do Senhor, eu queria que você saísse do seu lugar e ficasse do meu lado esquerdo, que a igreja vai orar por você. E a Bíblia diz que o que a igreja liga na terra é ligado no céu. Isso, fica lá no cantinho, eu já volto para o Silmar. Pastor, eu estou debaixo de uma pressão, eu estou debaixo de um negócio. Eu estou aqui pela graça de Deus, eu entendo. O senhor não sabe que o meu casamento, a minha família, os meus negócios, a minha saúde, os meus pais, os meus filhos, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Eu estou realmente, eu estou à base de ansiolítico, já estou uma semana sem dormir. Olha como isso é sério. É porque ninguém anda reclamando de seus problemas. Mas olha o nível de pressão que os nossos irmãos estão enfrentando. E às vezes, sabe o que nós nos deparamos? Com o sorriso deles nos corredores. Imaginamos que está tudo bem. Vem para cá, não esconde nada não. Ninguém quer te expor. Nós queremos ser bênção para vocês nesta noite. Isso. Separa, porque vocês que se converteram agora ou voltaram para Jesus, já vai entrar trabalhando, orando ao Senhor por essas vidas. Aí, ó. Isso, vem para cá, tá bom? Você que veio receber oração, se destaca. Vem para cá, aqui, ó. Encosta aqui mesmo. Encosta nas costas do outro assim. Bota a mão assim, isso, um do outro. Deus quer lembrar você que você não está sozinho. Essa mão que está te tocando aí não é a mão de uma pessoa, é a mão do Senhor. O Senhor está aqui nessa noite por sua causa.
Senhor nosso Deus e Pai. Perdoa-nos, ó Deus, porque às vezes estamos tão focados em nossas lutas, em nossos problemas, que esquecemos que tem gente tão sozinha, que estão pessoas que têm até dificuldade de compartilhar o seu temperamento. Mas nessa noite nós queremos clamar, ó Deus, em nome de Jesus, socorre essas pessoas que, como o salmista, há tanto tempo está debaixo dessas pressões, sofrendo angústias, perseguições, maledicências. Socorre nesta noite, nós clamamos em favor dessas vidas, como disse o teu servo no início, ó Deus, que elas tenham esta noite a melhor noite de sono dos últimos tempos. Entra com providência, socorre essas vidas, ó Deus poderoso, e que neste altar elas possam vir trazer os testemunhos dos milagres, e como o Senhor operou, em nome de Jesus. Socorre, ó Deus, enxuga essas lágrimas, restaura os casamentos, repreende as paixões indevidas. Ó Pai, repreendemos as drogas, todos os vícios, pornografia, ó Pai. Repreendemos violência doméstica, falência financeira, toda a imoralidade sexual caia por terra, em nome de Jesus. Repreendemos todos os trabalhos que possam ter sido feitos. Ó Pai, abençoa o teu povo, em o nome de Jesus. A igreja pode aplaudir ao Senhor forte aí.